Olá, eu sou Ivanilde Torres, estou aqui junto com Bruno Goulart para falar das constelações familiares, sempre inspirados nas falas, nas escritas e nas constatações do Bert Hellinger. Hoje decidimos conversar um pouquinho e refletir a respeito de saúde. E a nossa percepção a respeito desse tema nos leva a hoje escolhermos falar sobre a postura interna adequada para quem está em tratamento, para uma pessoa ou para as pessoas que hoje têm um diagnóstico de doença e que precisam aprender e a treinar como a postura interna pode ajudar na desconstrução desse quadro de adoecimento. E quando nós estávamos conversando sobre esse assunto e de como o abordaríamos, então eu me lembrei de um momento em que, diante de alguns pacientes que desenvolveram doenças oncológicas, doenças degenerativas, eu ouvi uma fala muito interessante de um paciente e foi a primeira vez que eu ouvi o termo terceirizar a cura. Então esse paciente que estava na terceira etapa de tratamento, ou seja, estava no terceiro episódio de uma doença grave, me disse que da primeira vez que ele havia ficado doente, com uma doença bem séria, ele havia então escolhido o melhor médico, o melhor hospital e havia se tratado cirurgicamente e relaxou. Quando acabou o período de recuperação, tendo certeza que com o melhor médico e o melhor hospital, então ele estaria curado. E passaram-se alguns meses, ele adoeceu de novo, um novo episódio de doença grave também, e ele se surpreendeu muito porque falou, mas como assim? E aí de novo escolheu o melhor médico, o melhor hospital e se tratou cirurgicamente. E então nesse terceiro episódio em que ele estava na minha frente, ele disse, cansei de terceirizar a minha cura. Eu agora uso os médicos, uso os tratamentos como ajudas complementares, mas eu sei que a cura que eu posso chegar, a desconstrução desse quadro está muito mais relacionado à minha postura interna e ao jeito como eu me relaciono com o meu corpo, com a vida, do que propriamente com a postura de um hospital ou a postura de um médico ou o efeito de um remédio. E para a gente poder falar então um pouquinho dessa postura, vamos começar trazendo um aspecto do ponto de vista histórico. Porque desde a época, por exemplo, onde que Platão, se a gente pegar numa linha do tempo, né, há 2.500 anos atrás, que era 400 anos ali antes de Cristo, onde que a gente olha nessa linha do tempo as diversas formas em que o corpo é visto, a gente pode ter uma ideia do impacto que isso tem na nossa autorresponsabilidade e no nosso processo de tratamento. Então, em algum momento, na época lá de Platão, principalmente, ele traz muito o conceito da ideia. Então, os aspectos cognitivos, eles têm muito mais importância do que os aspectos físicos. Ele até vai dizer, então, que o corpo, ele é um equívoco. As sensações são um equívoco. E a verdade, então, o pensamento, ele é muito superior. Quando a gente dá um passinho mais para frente, depois, na época do cristianismo, 500 anos depois, o corpo vai ter vários aspectos também, mas muito mais vinculado a algo que aprisiona a nossa alma. Então, mais uma vez, a ideia de que o pensamento ou a alma é superior ao corpo. E depois, mais para frente, claro que muito tempo depois do Renascimento, ali no Iluminismo, mais uma vez as ideias ganham toda essa grandeza. E mais uma vez o corpo cada vez mais fica sendo reduzido. E qual é o impacto disso? Uma vez que o corpo, que é o que vive no agora, então assim, eu estou vivendo aqui, estou falando para você do meu corpo. Então o meu corpo é aquilo que existe, que está na frente da câmera. Então ele está vivendo no agora. Então o meu corpo e a vida se encontram exatamente nesse instante. Então uma vez que as ideias, ou a alma, ou qualquer outra coisa que seja, que não está vinculado necessariamente com o meu corpo, porque pode estar no passado, no presente, ou pode estar vinculada a alguém, tem maior importância do que o meu corpo. Sendo que, se isso tem maior importância, eu começo a deixar que qualquer outra coisa da minha vida, como por exemplo um pensamento, ou alguém, então pode ser desde alguém do âmbito religioso, ou desde alguém da área da saúde, possa ter maior propriedade sobre mim
do que eu mesmo. Então, assim como a ideia é superior ao corpo, a ideia, por exemplo, de um profissional da saúde vai ser muito mais importante do que a minha própria experiência comigo. Então, assim como a ideia sobre alguém, também tem muito mais importância daquilo que eu vivo no meu dia a dia. Então, dessa forma, o próprio aspecto da construção do olhar sobre o corpo, ela tem uma influência profunda no que diz respeito ao que eu faço da minha vida agora. Então, nesse sentido, como o cliente da Evanilde falou, de alguma forma ele, nessa ideia onde que existe alguém que sabe mais do que eu sobre o que acontece comigo, então eu vou dar a chave da cura para esse alguém e ele faz algo ou faz o que quiser comigo. E eu não tenho nada a ver com o que ocorre na minha vida nesse momento. Então, nesse último momento, onde ele se dá conta de que, calma, a vida é minha, a responsabilidade sobre a vida é minha. Então, de que forma que o outro possa colaborar com a minha vida? Então, nesse sentido, a postura boa para o processo de tratamento é a postura onde que eu me dou conta que eu vivo no agora e esse corpo que está aqui é meu, claro, com toda a herança que ele traz, mas que eu preciso de alguém para me ajudar a orientar no passo que somente eu posso dar. E aí, curiosamente, voltamos para a questão da autorresponsabilidade. O quanto que todo o nosso processo de construção de algo que nos acomete e o processo de desconstrução desse mesmo processo está relacionado a como nós nos responsabilizamos e nos apropriamos de tudo que está à nossa volta. Sem esquecermos também que as constelações familiares nos dizem que há doenças desenvolvidas por nós que são herdadas não por questões físicas, mas por questões emocionais. E aí, mesmo assim, então, a autorresponsabilidade, essa apropriação do corpo, ou seja, a apropriação do presente, do momento em que eu vivo e da minha vida, pode fazer com que nós estejamos atentos a esses processos transgeracionais, né? Essas dinâmicas sistêmicas que podem nos fazer adoecer. Então, nesse sentido, o processo de tratamento ele traz dois aspectos super importantes. O primeiro é que, através do tratamento, dessa postura mais autorresponsável em relação ao tratamento, eu tenho a oportunidade, através da doença também, de me reconciliar com aspectos amplos em relação à minha vida e, a partir daí também, dessa postura em relação ao tratamento, me apropriar e isso vir a ser uma postura em relação à vida. Então, de que forma? Uma vez que eu estou mais apropriado do meu corpo, estou mais no meu corpo, sendo o meu corpo, vivendo ele no momento presente, isso passa a ser uma postura em relação à vida, uma postura mais presente, mais no aqui e agora e mais responsável. Então, no fim, a doença pode trazer esses dois benefícios. Então, o que nós temos visto nas nossas práticas, nos nossos atendimentos individuais e nos nossos atendimentos em grupo, é que a doença, muito mais do que uma desgraça, ela pode ser encarada como uma bênção, porque ao invés de nós nos equivocarmos achando que a doença é sempre um convite à morte, podemos então encarar a doença como um convite à vida. Aquela oportunidade que a vida nos dá de revermos o nosso caminho, de revermos o nosso processo. Então, nesse sentido, fica aqui uma dica bem prática e bem atualizada de que os processos de adoecimento, muito mais que uma questão negativa, podem nos trazer para essa postura, para essa nova postura diante da vida que o Bruno nos explicou. Fica aí então o nosso convite para essa reflexão. Desejamos muito que você aproveite isso no seu dia a dia. E se você gostou, compartilhe, entre no YouTube, divulgue também essa ideia para que outras pessoas que possam se beneficiar desse assunto que tem extrema relevância em nossas vidas. Visite nossa página, deixe seu comentário, faça sua pergunta, sugira temas para que a gente possa continuar nessa interação. Até uma próxima vez. Até mais.